Olá pessoal, aqui é Matheus, sou especialista em ICMS aqui de Minas Gerais. E nesse vídeo nós vamos falar para vocês quais são os produtos que geram crédito de ICMS para uma transportadora de cargas. Esse vídeo é muito importante, principalmente para quem atende o segmento do transporte, porque a gente sabe que para aquelas transportadoras que apuram o ICMS pela sistemática de débito e crédito, tomar crédito ICMS é fundamental para reduzir a carga tributária do ICMS para essas empresas. E aí é necessário que exista um profissional especializado atendendo essa transportadora, porque de forma que ele consiga mapear todos os produtos que ela está adquirindo, quais deles vão gerar crédito, quais deles não geram crédito, porque senão você tem uma situação de risco. A primeira situação de risco é risco financeiro. A transportadora vai viver sufocada, não ter caixa para pagar as suas despesas, porque tem uma carga tributária alta em relação ao ICMS. O outro problema é o risco fiscal, é de tomar crédito em desacordo com a legislação e depois sofrer notificação. Então, talvez você está deixando de tomar crédito daquilo que você tem direito e está tomando crédito de forma irregular de coisa que não tem permissão na legislação. Então, nós precisamos nos adequar a nossa empresa, mapear ali todos os insumos que ela adquire para prestar o serviço de transporte e também os bens de ativo imobilizado. E aí sim, você vai entender, né, o que ela pode tomar crédito de CMS ou não. Eu vou mostrar para vocês aqui, na nossa telinha, uma aula que eu mostro como é que faz isso aí, lá dentro de um curso que nós temos aqui em Minas Gerais, que é um curso específico para o segmento de transporte. Vamos ser especialista em CMS para transportador de carga. Vou abrir para vocês verem aqui. Ó. Essa aula vai estar aqui no módulo 5, crédito de CMS. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é que você vai tomar crédito e quais são os produtos que você tem direito, a transportadora tem direito de tomar crédito de CMS. Por exemplo, é nessa aula aqui, ó, eu vou tirar o áudio para você ver, e aí eu venho explicando quais são os produtos, né? O que, que você pode tomar crédito ou não. E aí é muito importante, essa parte específica aqui, ó, eu venho mostrando para você, porque volta para cá, tem dois regimes, né? A transportadora pode optar tanto pela sistemática do crédito presumido aqui em Minas Gerais, né, como em todos os estados do Brasil, conforme o convênio lá de 96, o convênio 106, ela toma um crédito, ela aproveita 20%. Só que a gente sabe que Minas Gerais é um estado como São Paulo, como Santa Catarina, como Espírito Santo, que se você observar, analisando somente aqui as operações da transportadora no estado de Minas, você vai observar que os créditos referentes aos insumos que ela adquire para prestar o serviço, eles normalmente superam esses 20%. Então, é mais econômico, é vantajoso para essa transportadora optar pela sistemática de débito e crédito. Inclusive, voltando para cá, eu tenho uma aula que eu mostro para você sobre os regimes tributários, o tipo de tributação aplicada, porque você precisa fazer essa opção pela sistemática, apuração do ICMS pela sistemática de débito e crédito, que eu entendo que aqui em Minas Gerais acaba sendo a melhor para as transportadoras. É claro que você tem que analisar. Mas enfim, voltando aqui para o nosso caso, aqui, o que acontece? Gente, a gente tem aqui, deixa eu ir para aqui para o decorrer da aula, né, como eu mostrei para vocês, explicando para vocês onde é que está a base legal, porque todos os produtos que vão gerar crédito para a transportadora, e aí eu vou explicar para vocês aqui a relação desses itens, né, tem uma particularidade a respeito do lubrificante, eu falo sobre a exclusão, né, da permissiva para tomar crédito sobre material de limpeza, enfim. Além disso, eu ainda falei sobre a mudança da escrituração do crédito do diesel. Né? Então, nós tivemos aqui agora, com o combustível, quando ele passou para a monofasia, nós observamos que as transportadoras elas tiveram um aumento significativo do crédito do ICMS com relação à sistemática de cobrança do ICMS anterior, que era pela substituição tributária.
Então, aumentou o crédito do ICMS. Óbvio que aumentou também, né, a carga tributária incidente sobre esses produtos. E para 2024, está previsto um novo aumento, né, e, consequentemente, esse crédito será maior. Então, a gente precisa sempre estar antenado a isso. E tem uma aula, assim, para mim, que é fundamental, além de... Só sempre tem um detalhe, tá? Aqui, você tem que entender como é que você vai tomar o crédito em todas as situações, porque tem particularidades. Mas eu fiz uma aula específica sobre crédito ativo imobilizado. Vamos pegar, por exemplo, essa aqui, ó. Crédito ativo imobilizado. As pessoas têm muita dúvida como é que você vai saber qual tipo de bem vai gerar direito a crédito ativo imobilizado. E aí, essa dúvida só existe porque falta um pouco de estudo, de se especializar na legislação do ICMS. E aí, eu entendo que você precisa procurar um conteúdo direcionado, ou seja, vou estudar o segmento de transporte, você tem que estudar tudo da legislação do ICMS que fala sobre transporte. E você vai observar, se você aprofundar mais na legislação, é claro que a gente tem um curso aqui para quem é nossos alunos, os nossos alunos se servem dessas aulas. Nós temos um grupo do Telegram que é exclusivo para fazer pergunta e a gente conversar, inclusive sobre eventuais dúvidas que surgem, a gente esclarece tanto pelo Telegram quanto aqui pelo curso, então o aluno que escolhe. E aí, olha só que negócio engraçado. Eu lembro que quando eu fiz essa aula sobre crédito ativo imobilizado, gente, mas foi um negócio assim, é um negócio de louco, sabe? Porque eu via que as pessoas tinham dúvida na parte principal, que é sobre que tipo de bem, saber que tipo de bem gera o tal do direito para acreditar o ICMS. E é fácil você bater a tecla. Qual tipo de bem do ativo imobilizado está vinculado à atividade fim da empresa? É isso aí. Só que você tem que ficar esperto, é porque o cliente, ele acaba querendo fazer o quê? Ele quer dar uma forçadinha. Ele vai te perguntar, testando até os seus conhecimentos. Mas isso aqui dá problema? Então, qual que é a forma que você vai escolher para responder essa pergunta? Olha, você consegue comprovar que esse bem ele é utilizado na atividade fim de uma transportadora? Porque você tem que entender como é que vai. Vamos colocar a pior hipótese. Teremos uma fiscalização na sua transportadora. A fiscalização hoje ela não trabalha mais com fiscalização do órgão. Então, a fiscalização hoje é praticamente 100% eletrônica. E observando todos os acordos do Estado de Minas Gerais, você observa que o Estado de Minas Gerais, a fiscalização ela tem partido do princípio. Ela vai analisar a ficha do SEAP que você entregou na FD. Beleza. Ela vai ver ali quais são os produtos que estão sendo tomados por ICMS. Aí vamos dizer que uma transportadora tem lá crédito de ICMS de armário. Aí você pensa assim, mas o armário, Matheus, eu utilizo ele para guardar os papéis, os documentos das prestações de serviço. Vamos supor que você arquiva isso em papel ainda, né? É uma desculpa tão esfarrapada quanto ao bem que você colocou lá. Mas tudo bem, vamos dizer que você quer dar essa pernada no Estado. E não, eu vou falar para o fisco que eu utilizo esse armário para guardar os documentos do transporte, isso é importante. Então, como é que você põe na cabeça do seu cliente que isso aí vai dar problema? O seguinte, querido, o seguinte, ó, me fala aqui, o que é essencial para uma prestação de serviço de transporte acontecer? Qual que é o primeiro bem que você vai para o caminhão? Tá, beleza, caminhão. E o que tem no caminhão? O que tem um caminhão, tem um cavalo, tem carroceria. Ah, mas será que é só isso? Se tiver algum implemento que eu vou adicionar a esse conjunto para aumentar a capacidade de carga desse veículo, se eu tiver algum implemento que eu vou colocar nele, não implemento não, vou colocar um outro exemplo. Vamos supor que eu faço uma retífica, um conserto, uma reparação, né? E esse conserto, essa retífica, essa reparação, ela aumenta a vida útil do meu bem
por um prazo superior a 12 meses? Outro ponto. Uai, talvez eu quero fazer transporte de carga refrigerada. E o termoquinho? O termoquinho, então, o termoquinho é essencial, né? Porque carga refrigerada sem termoquinho não funciona. Bom, então, veja bem, eu já mostrei para vocês o caminho para você mostrar para o seu cliente o que está vinculado à atividade fim, ou seja, aquilo que é essencial para a prestação de serviço acontecer. É isso o que você vai conseguir comprovar e não precisa nem ser judicial. Aliás, se você só olhar o seu blog, a sua ficha SEAP e ver que só tem lá bens relacionados, bens que estão relacionados a esses tópicos que eu mostrei para vocês, você não vai ter problema nunca. Agora, o problema é quando você coloca lá coisas assim, tipo um armário, enfim, que não é essencial para esse serviço acontecer. Então você vai ter problema. E todas as empresas, não só transportadoras, tá, que foram fiscalizadas, e que eu tenho conhecimento até hoje, todos os acordos que eu já li, problema de crédito imobilizado é colocar bem que é considerado como bem alheio. Vai lá nos acordos de Minas Gerais, vê se estou falando mentira. Vai lá, você vai ver todas as empresas que foram autuadas, né, porque começou a tomar crédito CMS de bem alheio à atividade do estabelecimento. Ou até outro também, que esse aí é muito grave, né? Porque tomando crédito de CMS de bem que não estava no ativo imobilizado da empresa. Entende? Então, assim, o bem já saiu. Né? E como é que eles vão saber disso? Ora, olha só. Você tem ali um volume muito grande de aquisição de bens na empresa. Não precisa ser a transportadora, pode ser qualquer empresa. Tá? E aí, você não tira isso, né? Você não faz a nota fiscal de venda, de saída desses bens da empresa, você fala assim, mas eu estou tomando crédito, não vou emitir a nota ainda não. No entanto, você já não existe mais no seu imobilizado. Aí, aí você pensa, não, mas você não vai saber não que eu não vou tirar a nota agora. Gente, qual é a comprovação que a interpretação tem que esse bem está no seu ativo imobilizado? Primeiro, a empresa entrega, né, a sua escrituração contábil, lá demonstra, né, o seu ativo imobilizado. O segundo é que se ela achar que entende, ela pode pedir para você comprovar, apresentar essa comprovação. E aí você não tem. Ela não consta no seu ativo imobilizado. E aí essas empresas também perderam. Então, assim, a gente poderia falar. Essa aula aqui é bem grande, tá? Sobre ativo imobilizado. Mas eu fui falando sobre isso. Ó, empresa X, do segmento tal, tem problema com isso porque faz isso. Então você já vai entender como é que você vai orientar o seu cliente. Além de entender que tipo de bem gera direito a crédito imobilizado, eu te mostrei nessa aula também quais foram as empresas, o tipo de problema que as empresas tiveram com a fiscalização, porque começaram a tropeçar, começaram a atropelar alguns requisitos na legislação, que é entregar carne para a onça. É bobeira fazer um negócio desse. Você vai ter aí uma cartinha do fisco, vai receber uma notificação, e na hora que você tentar assim, mas vamos contestar, vamos impugnar, você não tem documentação, né? Então, fazer o quê, né? Chamar problema para você mesmo, tá certo? Então, para você que quer trabalhar com CMS, você tem que entender aí desses trâmites, você tem que entender da legislação, como é que a empresa vai tomar esses créditos de forma segura, além de compreender que é o mais importante, é tudo que a transportadora tem direito de tomar crédito de ativo mobilizado e também dos outros insumos. A transportadora não toma só crédito de ativo mobilizado, não, tá? Ela toma crédito de insumos. O que é insumo? Aquilo que é essencial para a prestação de serviço acontecer. Mas lá no nosso regulamento está listado. Vamos pegar aqui alguns dos que constam lá no nosso regulamento: pneu, combustível. Inclusive, eu falei, gente, tem gente que tem a mania de achar que transportadora só pode tomar crédito de diesel. Nada disso. Tem nada disso. Transportadora, ela vai tomar crédito do combustível que ela usa no caminhão que faz o frete. Ou do combustível que ela usa no veículo que faz o frete. De repente, se o veículo é movido a gasolina, ela tem direito de tomar os créditos ICMS da gasolina. E no nosso regulamento consta lá combustível, não falou diesel.
Entende? Então, você tem que ter conhecimento desses itens para você aprender a entender com segurança uma transportadora e também passar segurança para o seu cliente, tomar crédito de tudo que ele tem direito de tomar crédito. Inclusive, outra coisa, em Minas tem uma particularidade sobre o prazo, o número de parcelas para tomar o crédito de ativo imobilizado. O padrão 48 não, tá? Você poderá tomar crédito de ativo imobilizado em 12 parcelas. Aí nessa aula eu mostrei quais são os requisitos que você deve cumprir. Inclusive falei lá sobre as aquisições de centro de distribuição e atacadista. Tem uma pegadinha lá no regulamento, eu expliquei como é que você vai seguir de forma segura, beleza? Então é isso aí, o que eu prometi te entregar, eu entreguei aqui, falei para você sobre quais são os itens, os produtos que geram e bens que geram direito a crédito CMS para uma transportadora. Mostrei para você todos os percalços aí, né, que a gente tem que se especializar para atender. Se você entendeu que esse vídeo foi bom, primeiro like, né? Primeiro like, deixa uma pergunta, deixa um comentário, isso vai ajudar a gente. Levar o nosso conteúdo da UFISC para ajudar outros colegas como você que se sentiu atendido. Agora, se você quer se especializar no segmento de transporte ou em qualquer outro na área do ICMS, vou deixar na descrição desse vídeo os nossos cursos. Clica lá para você conhecer e se aprofundar mais na legislação do ICMS. É isso aí. Até a próxima.